O desaparecimento de Alice Novotná aconteceu subitamente, em pleno dia, diretamente no território do jardim de infância, com os portões completamente fechados e rodeada de adultos. Ninguém viu, ninguém ouviu nada, e as circunstâncias do ocorrido desde os primeiros minutos pareciam quase impossíveis. 11h05 da manhã, jardim de infância Slunečko, pequena cidade checa de Most. Tempo claro, dia útil comum. A educadora Jana Sokupová leva para o passeio um grupo de 12 crianças. A contagem das crianças, segundo ela, foi feita várias vezes. Mas já em poucos minutos torna-se óbvio. Alice Novotná, de 3 anos, desapareceu. O portão que leva para fora está fechado com trinco por dentro. Não há outras saídas. Também não há câmeras instaladas no território do jardim. Tudo o que se pode saber são as palavras dos funcionários, que quase imediatamente começam a contradizer umas às outras. Os policiais, que chegaram ao local já 15 minutos após a chamada, registram vários detalhes incomuns. A primeira coisa que chama a atenção dos investigadores é o parque infantil do jardim. A areia parece molhada, como se tivesse sido regada recentemente com mangueira. Isto é estranho. O tempo nos últimos dias tem sido seco. Não chove há mais de 3 dias. Os peritos criminalistas notam imediatamente. Isto poderia ter sido feito propositalmente para esconder rastros. A educadora Jana Sokupová, que primeiro informou sobre o desaparecimento de Alice, parece confusa e assustada. Segundo ela, Alice estava literalmente ao lado, e de repente não estava mais. Jana afirma que se virou literalmente por 1 minuto, verificando a lista das crianças. Sua voz treme, os depoimentos são confusos e emocionais. A segunda funcionária, Teresa Orakova, pelo contrário, comporta-se de forma contida, até seca. Quase indiferentemente repete a mesma frase. Não vi nada, estava ocupada preparando o almoço. Seus depoimentos não mudam e soam decorados. Os investigadores registram esta discrepância e decidem voltar a ambas as mulheres mais tarde. Uma das primeiras pistas reais torna-se a gravação da câmera de vigilância de uma casa particular vizinha, localizada do outro lado da rua Studnična, aproximadamente a 80 metros do portão do jardim. A câmera registrou um automóvel branco, Škoda Fabia, movendo-se lentamente ao longo da rua exatamente no momento do incidente. A placa do carro está parcialmente coberta de lama, mas a marca e a cor são claramente distinguíveis. A gravação imediatamente entra no foco de atenção da polícia. Meia hora após o desaparecimento aparece uma testemunha, um morador local que passava pelo jardim aproximadamente às 11 horas. Ele informa à polícia que notou perto da cerca do jardim um homem que se comportava de forma incomum. A testemunha não viu o rosto, mas descreveu o desconhecido como alto, magro, vestindo roupas escuras, presumivelmente de meia idade. O homem olhava várias vezes por cima da cerca, nervoso. Depois se afastou rapidamente em direção à rua Studnična. Simultaneamente verificam a identidade do vizinho mais próximo do jardim, Petr Kovačič, de 36 anos. O homem está desempregado. Já foi condenado por furto de propriedade. Sua casa fica a apenas 100 metros do jardim. Os vizinhos reclamaram repetidamente de seu comportamento e o suspeitavam de pequenos furtos. A polícia chega prontamente à sua casa, mas Kovačič não está. A casa é inspecionada com permissão do comissário de polícia, porém, nada suspeito é descoberto imediatamente. Após algumas horas, a situação com Kovačič começa a se esclarecer. Verificando gravações e depoimentos de moradores locais, a polícia descobre. Na véspera à noite, o homem realmente estava perto do jardim. Mas exatamente no momento do desaparecimento de Alice, ele estava em outro bairro, onde visitava o Departamento de Assistência Social. Isto é confirmado documentalmente e pelos depoimentos dos funcionários. A versão sobre sua participação no incidente é descartada. Kovačič é temporariamente excluído da lista de suspeitos. Enquanto isso, a Polícia Municipal envia várias viaturas para procurar o misterioso Škoda Fabia. O carro, presumivelmente, poderia pertencer ao sequestrador ou, no mínimo, a uma testemunha do ocorrido.
À noite, os primeiros resultados da verificação das câmeras de vigilância mostram: o automóvel Skoda Fabia não estava simplesmente passando pelo jardim. Durante 20 minutos antes do incidente, ele passou várias vezes lentamente pela rua Studnicina, cada vez diminuindo a velocidade perto da entrada do jardim. A última vez foi visto exatamente às 11 horas e 5 minutos, no momento exato do desaparecimento de Alice. Depois o carro acelerou bruscamente e desapareceu na curva. A rota do automóvel foi reconstituída apenas parcialmente. A última vez que o Skoda foi registrado por câmera de vigilância urbana foi na região da ponte sobre o rio Bílina, aproximadamente a 600 metros do jardim de infância. O caminho posterior do automóvel permanece desconhecido. A investigação toma um novo rumo. Agora o elemento-chave do caso torna-se a busca pelo automóvel misterioso e seu motorista. Depois que o álibi de Petr Kovačič foi verificado pela polícia, ele deixou de ser considerado culpado direto do desaparecimento de Alice Novotná. Mas as suspeitas contra essa pessoa permaneceram. O fato é que alguns fatos ainda não se encaixavam em um quadro completo, e o próprio comportamento de Kovačič levantava questões. No dia seguinte ao incidente, a polícia decidiu estudar mais detalhadamente os deslocamentos de Petr. De manhã chegou informação da empresa de transporte rodoviário. Foi registrado um bilhete de ônibus para a cidade de Ústí nad Labem, localizada a 60 quilômetros de Most. A gravação da câmera na estação confirma que Kovačič comprou um bilhete pessoal para o ônibus às 10 horas e 45 minutos, aproximadamente 20 minutos antes do desaparecimento de Alice. Sua identidade foi confirmada pelo cartão de identidade. Formalmente, isto bastava para aliviar por algum tempo as principais suspeitas sobre ele. Porém, os investigadores se incomodaram com uma circunstância. O tempo entre a compra do bilhete e a partida real do ônibus era suficiente para fazer um breve retorno ao jardim de infância e voltar novamente à estação. Além disso, de sua casa ao jardim eram apenas cerca de 100 metros. Para entender melhor o que estava acontecendo, os policiais visitaram novamente a residência de Kovačič, desta vez com permissão oficial para inspeção minuciosa. À primeira vista, não havia nada suspeito na própria casa. Móveis comuns, condições modestas de vida, nenhum luxo ou objetos indicando ligações com crime. Mas a atenção dos policiais foi atraída pelo sótão. No chão, ao lado de objetos velhos e móveis gastos, o investigador František Beneš notou uma boneca infantil cuidadosamente escondida no canto. No vestido da boneca destacavam-se claramente as iniciais bordadas AN. O próprio fato de descobrir tal objeto com um homem previamente condenado instantaneamente virou o curso da investigação. Os policiais imediatamente entregaram a boneca para a perícia criminalística. A noite seguinte foi cheia de espera tensa. Os investigadores esperavam obter uma prova importante contra Kovačič. Porém, de manhã, o resultado da perícia trouxe uma reviravolta inesperada. Na boneca foi descoberto o DNA de uma mulher desconhecida. Essa amostra não pertencia à própria Alice. A notícia sobre a descoberta e os resultados da perícia rapidamente se espalhou entre os funcionários da polícia. Alguém já considerava essa pista uma coincidência casual. Alguém insistia em cavar mais fundo. Os criminalistas supunham que a boneca poderia pertencer a uma pessoa completamente diferente e ter chegado a Kovačič por acaso. Mas isto apenas enfatizava outra estranheza. Por que um homem vivendo sozinho, sem família, guardava em seu sótão tal objeto? Enquanto isso, outros operativos continuaram estudando os detalhes da rota de Kovačič no dia do desaparecimento de Alice. A verificação das câmeras de vigilância urbana mostrou que após a compra do bilhete, o homem saiu brevemente da estação e voltou novamente. Isto confirmava a possibilidade de seu aparecimento perto do jardim aproximadamente no horário necessário. Os policiais fizeram novamente uma pesquisa com moradores locais. Os vizinhos da rua descreveram Kovačič como uma pessoa fechada e não comunicativa, passando a maior parte do tempo em casa ou na rua, observando os transeuntes. Um dos vizinhos notou que algumas semanas antes do acontecido, o homem começou a aparecer mais frequentemente perto da cerca do jardim de infância, passando tempo lá sem motivo aparente. As suspeitas da investigação não foram definitivamente dissipadas.
embora não houvesse fundamentos formais para deter Kovačić. Os funcionários da polícia apenas anotaram nos protocolos que o comportamento do homem permanecia suspeito e requeria verificação adicional. A identidade da mulher, cujo DNA foi encontrado na boneca, também permanecia desconhecida, e os investigadores decidiram paralelamente procurá-la, supondo que isso pudesse explicar pelo menos parte das estranhezas em torno de Petr Kovačić. Enquanto isso, os pais de Alice Novotná, Tomáš e Kateřina não davam sossego à polícia, exigindo acelerar as buscas e verificar cada pessoa suspeita nos arredores. A família da desaparecida estava convencida de que o homem notado pela testemunha perto da cerca e Kovačić eram a mesma pessoa. Mas provar isto com evidências diretas ainda não havia sido possível. Os policiais decidiram temporariamente deixar Kovačić sob observação passiva, mantendo seu status de suspeito, embora não pudessem apresentar-lhe acusações oficiais. A investigação gradualmente mudava os assentos, planejando aprofundar-se no estudo do círculo da própria Alice e sua família. Porém, ninguém esquecia da estranha boneca no sótão e da misteriosa desconhecida cujo material genético foi encontrado nela. A investigação continuava, gradualmente expandindo o círculo de pessoas verificadas. Mas o nome de Petr Kovačić ainda permanecia um dos principais, em torno do qual giravam muitas discrepâncias e questões. A investigação não soltava o fio ligado a Petr Kovačić, mas paralelamente a atenção também se voltou para outro lado da história, o círculo da família de Alice Novotná. Quanto mais profundamente a polícia penetrava na vida pessoal dos pais de Alice, mais apareciam discrepâncias e detalhes suspeitos. Tomáš e Kateřina Novotný, pais da desaparecida Alice, inicialmente pareciam uma família absolutamente comum. Tomáš, engenheiro por profissão, pessoa com reputação irrepreensível, ajudava ativamente a polícia desde os primeiros minutos das buscas. Kateřina trabalhava como contadora em uma pequena empresa local e também sempre conversava de bom grado com os investigadores. Mas exatamente 2 dias após o desaparecimento de Alice, a polícia se deparou com informação que a família cuidadosamente escondia. Cedo de manhã, em 14 de abril, durante interrogatório repetido, o inspetor František Beneš perguntou a Tomáš se ele ou sua esposa haviam recebido recentemente alguma ameaça. A reação do homem foi incomum. Primeiro ele se calou, depois relutantemente admitiu que exatamente 1 semana antes do desaparecimento de Alice chegaram ao seu e-mail pessoal várias cartas estranhas. O remetente usava um serviço suíço anônimo ProtonMail, conhecido por sua confidencialidade e proteção de dados. Na primeira carta havia uma frase curta: "Vocês devem tirar Alice do jardim. Façam isto imediatamente." A carta parecia muito geral para levá-la a sério, por isso Tomáš imediatamente a deletou, considerando-a spam comum. Porém, 2 dias depois chegou uma segunda mensagem, escrita já de forma mais rígida: "Tirem a filha do jardim. Este é o último aviso." O homem novamente preferiu ignorar o aviso, supondo que fosse brincadeira mal-sucedida de alguém ou tentativa de intimidação. A pergunta do investigador sobre por que não informou imediatamente sobre as ameaças à polícia, Tomáš respondeu seca e honestamente. Ele não queria semear pânico na família e estava absolutamente certo de que sua família não poderia ter inimigos sérios. À luz da nova informação, a polícia imediatamente iniciou verificação das cartas eletrônicas. Especialistas em computador estabeleceram que as cartas realmente foram enviadas através de servidor anônimo, ProtonMail. Rastrear o remetente diretamente mostrou-se impossível, mas os policiais continuaram o trabalho e iniciaram rastreamento profundo de IP, tentando encontrar pelo menos alguma pista digital. Simultaneamente, a investigação prestou atenção à atividade profissional de Tomáš. Logo se descobriu que 2 semanas antes do desaparecimento de Alice, ele entrou em conflito aberto com um colega da empresa de engenharia, Robert Hajdoš, de 42 anos. A causa do conflito foi uma patente de novo dispositivo desenvolvido por Tomáš. Robert tentava contestar a autoria da patente, acreditando que o engenheiro usou suas ideias. O encontro terminou em discussão acalorada, da qual várias funcionárias da empresa foram testemunhas. As suspeitas dos policiais se intensificaram depois que se descobriu que Robert Hajdoš saiu de férias exatamente no dia do desaparecimento de Alice.
Os investigadores decidiram fazer interrogatório urgente de Rajdosh, supondo que o conflito poderia ter servido de motivo para ameaças e, possivelmente, teve ligação com o incidente. Porém, a versão de que o engenheiro Rajdosh poderia estar por trás das cartas anônimas logo começou a parecer duvidosa. O próprio Robert, durante o interrogatório, pareceu sinceramente surpreso com a notícia sobre ameaças e desaparecimento de Alice. Prontamente forneceu à polícia acesso ao seu e-mail e computador de trabalho. Nenhum rastro indicando sua participação foi encontrado. Enquanto isso, os resultados do rastreamento de IP das cartas tornaram-se disponíveis aos especialistas da polícia. Esses resultados mudaram completamente a direção da investigação. Descobriu-se que as cartas foram enviadas através de ponto de acesso público Wi-Fi, localizado nas imediações do jardim de infância Slunetsko. Este fato claramente dava a entender que o remetente das cartas, quem quer que fosse, estava fisicamente próximo do local do desaparecimento de Alice. Agora já não havia dúvidas. As ameaças eram reais, mas o motivo do remetente permanecia incompreensível. A família Novotny não era rica, não tinha conflitos sérios ou dívidas, exceto a pequena briga no trabalho, que de forma alguma se encaixava em avisos tão rígidos e muito menos ações. A polícia não excluía que as ameaças pudessem ser também uma espécie de armadilha para os pais, para distrair a investigação para outro lado. Em outras palavras, por enquanto isso era apenas mais uma sombra entre muitas versões. Não obstante, a nova descoberta forçou a polícia a mudar substancialmente a estratégia de investigação. Foi tomada a decisão de examinar novamente o terreno em torno do jardim, agora já com foco na busca de quaisquer evidências físicas que pudessem ter deixado o remetente das ameaças. Petr Kovacic ainda permanecia sob observação e a polícia não se apressava em excluí-lo dos suspeitos. Agora, porém, na investigação apareceu uma nova figura desconhecida, que claramente vigiava a família Novotny e poderia estar muito mais próxima do que supunham os investigadores. 5 dias de buscas tensas não davam resultados. A cidade de Most vivia em espera constante. Os investigadores verificavam várias vezes rotas e evidências já estudadas, até que na manhã de 17 de abril chegou uma comunicação de emergência. O voluntário mergulhador chamado Karel Sedlow informou que encontrou Alice Novotná. Os restos foram descobertos no rio Bilina, perto da ponte, em local que já havia sido inspecionado repetidamente antes. O mergulhador Karel Sedlow tornou-se nova e importante testemunha. Ele contou à polícia que descobriu os restos completamente por acaso, sendo que em local que parecia estranho, como se alguém especialmente os tivesse jogado mais perto da margem, onde a profundidade era mínima. O exame externo confirmou as suspeitas do voluntário. A correnteza do rio era muito fraca para transportar os restos exatamente para lá. A versão sobre jogá-los tornou-se principal desde os primeiros minutos após a descoberta. Os investigadores chegaram prontamente ao local. O exame externo deu novas evidências criticamente importantes. Na testa de Alice via-se claramente um hematoma fresco. A versão inicial de afogamento imediatamente começou a parecer improvável. O perito patologista chamado ao local concluiu cautelosamente. O hematoma foi obtido antes da entrada na água e não poderia aparecer em simples acidente no rio. Os cabelos de Alice estavam emaranhados, e neles os criminalistas descobriram micropartículas de tinta. A análise inicial mostrou que a tinta era idêntica àquela com que foi pintada recentemente acerca do jardim de infância Slunetsko. Esta evidência inequivocamente falava que o local do crime estava exatamente na região do jardim, e não no rio. Os policiais imediatamente começaram a verificar o território perto da ponte e a linha costeira à procura de rastros. Mas mais uma descoberta rapidamente destruiu a lógica inicial da investigação. Os peritos confirmaram. Na margem não havia nenhum rastro de arrasto ou transporte de restos. Mais ainda, o solo no local da descoberta era mole e úmido. Qualquer movimento teria deixado pegadas óbvias. Isso significava apenas uma coisa. Para lá, os restos foram entregues por outro caminho. O mais provável tornou-se o automóvel. Esta versão rapidamente se confirmou pelas observações das câmeras de vigilância urbana.
Os policiais reconstituíram a cronologia do movimento de todos os automóveis que passaram pela ponte durante a noite. Atenção especial novamente atraiu o já familiar Škoda Fabia branco. O carro apareceu em uma das câmeras de vigilância urbana às 3h17 da madrugada. Movia-se lentamente, com faróis apagados, claramente tentando não atrair a atenção. O automóvel desapareceu do campo de visão por 11 minutos. Depois foi novamente visto já na saída da região do Rio. A imprensa instantaneamente pegou a história, promovendo ativamente a versão de que na cidade poderia estar operando algum criminoso desconhecido, que primeiro deu o golpe e depois tentou esconder os rastros, jogando os restos no rio. A polícia oficialmente não confirmou nem refutou esta hipótese, cautelosamente chamando-a apenas uma de muitas. O grupo de peritos informou que o rio foi apenas local de ocultação e não local do próprio crime. A causa da morte de Alice foi denominada traumatismo crânioencefálico. À luz das novas descobertas, os investigadores novamente voltaram aos interrogatórios dos funcionários do jardim de infância. Atenção especial foi dada às educadoras Jana Sokupová e Teresa Orakova, cujos depoimentos inicialmente levantavam dúvidas e pareciam contraditórios. Também começou verificação repetida das câmeras de vigilância e equipamentos pertencentes aos funcionários do jardim, com assento especial em seus automóveis pessoais. Nisto, os detalhes da investigação a polícia mantinha estritamente em segredo, evitando declarações públicas que pudessem provocar pânico na cidade. Sob suspeita permanecia ainda Petr Kovačič. Embora evidências diretas contra ele não aparecessem, os investigadores não excluíam sua ligação com o automóvel branco e a cadeia geral de eventos. O álibi do ônibus parecia protegê-lo confiavelmente, mas a polícia intencionalmente mantinha o homem sob controle, verificando cada passo e contatos. A família de Alice, neste tempo, completamente se fechou da imprensa. O pai, Tomáš Novotný, sentia fortes remorsos de consciência, entendendo que ignorou ameaças sérias chegadas pouco antes do desaparecimento da filha. Não obstante, ninguém na família podia explicar quem e por que poderia cometer tal crime, se a família não possuía fortuna significativa ou inimigos evidentes. Assim, a descoberta no rio Bílina deu à investigação respostas importantíssimas para algumas questões, mas simultaneamente gerou também muitas novas. Os investigadores já sabiam a causa exata do ocorrido e o local de onde foi entregue a carga trágica. Restava descobrir apenas uma coisa: quem exatamente estava ao volante do automóvel que silenciosa e despercebidamente se aproximou do rio na escuridão noturna. Após a descoberta dos restos de Alice no rio Bílina, os investigadores bruscamente estreitaram o círculo de suspeitos. Petr Kovačič, anteriormente principal suspeito, completamente saiu de suspeição. Seu álibi foi confirmado definitiva e inequivocamente por gravações de câmeras e bilhetes de ônibus, e a polícia oficialmente retirou todas as acusações contra ele. Porém, o lugar de Kovačič rapidamente foi ocupado por outra pessoa, que desde o início estava no campo de visão, mas sempre permanecia em segundo plano: a educadora do jardim de infância, Slunečko, Jana Sokupová. O motivo para isto foram as gravações das câmeras de vigilância interna do jardim de infância de 12 de abril. No período das 10h55 às 11h15, Jana repentinamente desaparece do enquadramento exatamente por 9 minutos, sendo que, segundo suas próprias palavras, ela estava com o grupo de crianças todo esse tempo. Os investigadores verificaram os logs do sistema de interfone do jardim e descobriram: 1 minuto antes do desaparecimento de Alice, a porta para o porão foi aberta com chave eletrônica atribuída a Jana. A pergunta da polícia sobre o que exatamente ela fazia no porão em horário de trabalho, Jana respondeu rapidamente, mas extremamente insegura. Ela afirmava que foi obrigada a sair urgentemente buscar roupa limpa para uma das crianças que não se sentia bem. Em confirmação de suas palavras, a educadora mostrou aos investigadores mensagem SMS enviada no mesmo momento à colega: verifique as crianças, tenho urgência. Não obstante, esta mensagem de forma alguma explicava por que a ida buscar roupa demorou inteiros 9 minutos e por que a educadora não mencionou este fato anteriormente ao dar depoimentos. O porão do jardim de infância não entrava no campo de visão das câmeras de vigilância,
o que complicava adicionalmente a investigação. A atenção da investigação se intensificou quando os criminalistas examinaram o local e descobriram sinais de limpeza recente e cuidadosa com o uso de água sanitária. Rastros de sangue, parcialmente lavados com meios químicos, foram encontrados no canto do porão, ao lado de armários velhos com inventário doméstico. Os peritos rapidamente fizeram análise inicial das amostras e confirmaram o principal. O sangue coincidia com o DNA de Alice Novotná. Esta informação imediatamente foi estritamente classificada e não chegou à mídia, para não causar agitação desnecessária e não provocar suspeitos a ações impensadas. Agora, Jana Sokupová não era apenas suspeita, ela se tornou o principal objeto da investigação. Os investigadores voltaram ao estudo da biografia da educadora. Jana, de 37 anos, trabalhava no jardim de infância já há mais de 7 anos. Os colegas a caracterizavam positivamente, chamando-a de responsável e bondosa. Não obstante, logo ficou claro que no coletivo existiam problemas ocultos, sobre os quais preferiam não falar em voz alta. A própria Jana persistentemente insistia que não sabia nada sobre o desaparecimento de Alice e tentava justificar seu comportamento naquele dia exclusivamente com cuidado pela saúde de outra criança. Porém, no processo dos interrogatórios, a polícia formou a impressão de que ela escondia algo. Suas respostas eram evasivas, às vezes contraditórias, e o comportamento visivelmente nervoso. Isto parecia estranho para a pessoa que não estava envolvida nos eventos trágicos. A polícia estudou atentamente os deslocamentos de Jana na noite anterior à descoberta dos restos de Alice. Embora evidências diretas de sua presença no rio Bílina naquele momento não houvesse, permanecia não resolvido o enigma do automóvel Skoda Fabia. Os investigadores estabeleceram que Jana tinha exatamente tal carro. Os peritos decidiram verificar seu automóvel quanto à presença de rastros capazes de confirmar ou excluir sua participação no transporte dos restos. Porém, os resultados desta perícia, por enquanto, permaneciam fechados até mesmo para muitos funcionários da polícia. Os investigadores também interrogaram Teresa Orakova, colega de Jana, mas seus depoimentos não trouxeram nenhuma clareza. Teresa afirmava que no momento do incidente realmente recebeu mensagem de Jana, porém não sabia para que exatamente aquela saiu do grupo e por que se ausentou tanto tempo. Teresa se mantinha fria, sem emoções extras, como se tentasse se distanciar de quaisquer suposições sobre seu papel nos eventos. Enquanto isso, a imprensa continuava discutindo ativamente a versão sobre maníaco desconhecido, supostamente tendo cometido o crime e tentado varrer os rastros. A polícia oficialmente não refutava esta hipótese, porém o foco principal da investigação permanecia no pessoal do jardim de infância. O coletivo do jardim ficou sob a atenção minuciosa da polícia. A atmosfera dentro da instituição piorou bruscamente. As pessoas começaram a suspeitar umas das outras e evitar comunicação. Os investigadores estavam certos de uma coisa: a chave para desvendar a tragédia estava exatamente aqui, nas paredes do jardim, e não tinha relação nem com maníacos, nem com transeuntes casuais. A personalidade de Jana Sokupová, suas ações e circunstâncias do desaparecimento de Alice estavam agora estreitamente entrelaçadas, e a cada dia da investigação a polícia via mais claramente que casualidades nesta história praticamente não havia. A investigação virou bruscamente para dentro do próprio jardim de infância. Desde o momento em que Jana Sokupová se tornou o principal objeto de atenção da polícia, a atmosfera entre os funcionários tornou-se perceptivelmente tensa. Externamente, isto parecia investigação comum de eventos trágicos, mas a polícia rapidamente notou que esta tensão não era simples preocupação. Ela escondia algo maior. Em 23 de abril, o Ministério do Interior iniciou verificação em grande escala de toda a documentação e atividade financeira do Jardim Slunetsko. Inicialmente, tal decisão parecia procedimento padrão, porém a reação do coletivo mostrou-se inesperadamente dolorosa. Os funcionários se comportavam de forma fechada, falavam monossilabicamente e evitavam respostas diretas, como se temessem palavra extra ou olhar incorreto. Esta nervosidade especialmente se intensificou depois que foi entregue à polícia a gravação de áudio de breve ligação telefônica feita em chat coletivo anônimo dos funcionários. Voz feminina na gravação pronunciou a frase: "O principal, nos mantemos em uma versão. Ninguém, nada extra."
Os investigadores prontamente estabeleceram a identidade de quem falava. Ela se mostrou ser a diretora do jardim de infância, Pavla Gigikova, administradora experiente, que anteriormente não caía no campo de visão da investigação. A polícia imediatamente chamou Gigikova para a conversa, durante a qual a diretora foi obrigada a admitir que realmente era sua voz. Ela confirmou que exigia dos funcionários do jardim limitar conversas com estranhos e especialmente com a imprensa. Porém, Pavla categoricamente negava que tivesse em mente qualquer ocultação ou tentativa de distorcer fatos da investigação. Segundo ela, isto foi feito apenas para não provocar pânico entre pais e opinião pública. Mas surgiu mais uma circunstância que ainda mais confundiu a situação. Imediatamente após a chamada da diretora para interrogatório, apareceu na mídia a informação de que no jardim supostamente foram reveladas violações na documentação financeira. A imprensa escrevia sobre possível roubo de dinheiro na compra de produtos e materiais para a instituição e ligava estes eventos ao desaparecimento de Alice, supondo que o sequestro poderia ser manobra distrativa para esconder outras fraudes. A diretora Gigikova completamente rejeitou tais acusações. Não obstante, o Ministério do Interior prontamente conduziu verificação de todas as compras, pagamentos e contratos concluídos pelo jardim nos últimos 1 ano e meio. Os peritos verificaram atentamente cada assinatura, cada ato de recebimento, e logo oficialmente anunciaram: violações financeiras não foram descobertas. A versão divulgada pela imprensa completamente perdeu a atualidade. Pavla Gigikova foi oficialmente excluída da lista de suspeitos pela parte financeira, embora seu papel na situação geral ainda permanecesse não completamente esclarecido. Mas no jardim, a tensão não diminuiu. O coletivo ainda mantinha calma ostensiva, mas dentro claramente se gestava conflito. Os funcionários persistentemente evitavam conversas sobre o incidente. Mantinham-se em grupos e constantemente se olhavam como se tentassem entender quem primeiro violaria o acordo sobre silêncio. Especialmente tensa parecia Jana Sokupová. Apesar das declarações oficiais da polícia de que a investigação não estava concluída e ainda não havia acusações definitivas, ela diariamente parecia cada vez mais cansada e irritada. Sua comunicação com colegas quase completamente cessou. Sokupová chegava exatamente no horário designado, rapidamente cumpria suas obrigações e imediatamente ia embora, evitando conversas até mesmo com colegas mais próximos. Os investigadores sentiam que o coletivo do jardim desesperadamente tentava preservar a reputação da instituição. Permanecia incompreensível se isto era causado apenas por ética profissional ou os funcionários temiam seriamente algo. A verificação dos arquivos pessoais de todos os funcionários do jardim não deu resultados evidentes. Porém, a polícia notou que alguns funcionários trabalhavam juntos muitos anos e, entre eles, existia lealdade tácita. Enquanto isso, os rastros descobertos anteriormente no porão do jardim tornavam-se ainda mais significativos. Os criminalistas especificaram que os restos de água sanitária e rastros de limpeza eram frescos, feitos claramente com o objetivo de destruir evidências. No coletivo, as perguntas diretas da polícia respondiam uniformemente. Acesso ao porão tinham apenas várias pessoas, incluindo a diretora, educadoras e faxineira. A própria Gigikova confirmou que no dia do desaparecimento de Alice, ela de forma alguma esteve no porão e não sabia quem exatamente poderia ter estado lá. Apesar do fechamento da versão sobre violações financeiras, a polícia continuou verificações ativas de outras direções. O próximo passo foi anunciada a verificação das câmeras externas de vigilância na rua Dukelska, que poderiam mostrar detalhes desconhecidos anteriormente dos deslocamentos dos funcionários do jardim, incluindo o carro de Jana Sokupová. As buscas pela resposta definitiva cada vez mais se dirigiam exatamente para este lado. Os investigadores continuavam agindo cautelosamente, entendendo que quaisquer acusações deviam ser apoiadas por provas indiscutíveis. Porém, a nervosidade dos funcionários e a clara tendência de manter linha geral preocupavam a investigação cada vez mais, forçando a supor que eles sabiam ou suspeitavam de algo que temiam comunicar à polícia. Na manhã de 25 de abril, chegou às mãos da polícia nova gravação de vídeo da câmera de vigilância de casa particular localizada no cruzamento das ruas Dukelska e Studnichna.
Esta câmera anteriormente permanecia fora do campo de visão da investigação, pois a casa estava temporariamente desabitada. A gravação de 12 de abril foi cuidadosamente estudada e já em algumas horas a polícia fez descoberta importantíssima. Na gravação, registrada às 22 horas e 34 minutos, vê-se claramente automóvel branco, Skoda Fabia, placa estatal 1U15823. O carro move-se lentamente por estrada não transitada em direção ao rio Bílina. A verificação pela placa imediatamente mostrou o proprietário. Ela se mostrou ser a educadora do jardim de infância Teresa Horakova. Esta descoberta instantaneamente a fez uma das figuras-chave da investigação. Até este momento, Teresa quase não atraía a atenção da investigação, permanecendo na sombra da colega mais emocional e nervosa, Jana Sokupová. Horakova comportava-se friamente, distantemente, e nunca mostrava sinais evidentes de preocupação, o que anteriormente lhe permitia evitar a atenção ativa da polícia. No mesmo dia, os investigadores chamaram Teresa para interrogatório urgente. A pergunta era para que ela, no final da noite, se dirigiu na direção do rio por rota que praticamente ninguém usava. A mulher parecia calma e confiante, explicando sua saída noturna por situação doméstica simples. Supostamente foi obrigada a levar urgentemente seu gato doente ao veterinário que tinha atendimento tardio. A história parecia convincente, mas os investigadores imediatamente decidiram verificá-la. A patrulha policial dirigiu-se à clínica veterinária na periferia da cidade. O veterinário confirmou que realmente conhecia Teresa e seu animal, porém imediatamente informou que nenhum atendimento naquela noite ele teve. Mais ainda, o consultório veterinário fecha diariamente exatamente às 20 horas e em horário tardio não atende nem mesmo os pacientes mais urgentes. A versão com viagem ao médico para o gato completamente se destruiu em 1 hora. Depois disto, a polícia comunicou a Teresa que sua versão não se confirmou. A mulher, ouvindo esta notícia, de forma alguma mudou de expressão e imediatamente se calou, usando o direito de não testemunhar contra si mesma. Seu comportamento causou nos investigadores suspeita ainda maior. O automóvel de Teresa Horakova foi imediatamente apreendido para inspeção. A polícia obteve mandado para a revista do carro e especialmente cuidadosamente verificou o compartimento de bagagem e salão. Os resultados oficiais da perícia do automóvel naquele momento mantinham-se em segredo. Porém, já a própria presença de Teresa perto do rio Bílina em hora tão tardia tornou-se argumento poderoso contra ela. Os investigadores voltaram à cronologia dos eventos. A rota do jardim de infância ao rio constituía aproximadamente 4 quilômetros. O caminho de carro levava cerca de 8 minutos. O horário de saída de Teresa, 22 horas e 34 minutos, coincidia com o tempo suposto de deslocamento dos restos de Alice ao rio, segundo conclusões dos peritos. A gravação da nova câmera perfeitamente se encaixava nas evidências existentes e fortalecia as suspeitas. Os colegas de Teresa reagiram a esta notícia com surpresa e inquietação. No coletivo, tornou-se óbvio que a confiança uns nos outros se enfraqueceu bruscamente. Já em algumas horas, apareceram entre os funcionários conversas de que Teresa claramente escondia algo, e a versão sobre o gato doente soava absolutamente ridícula e inverossímil. A atmosfera tornou-se ainda mais tensa. Ninguém queria estar envolvido no que agora parecia não simplesmente incidente, mas crime completo. A polícia também decidiu reverificar rotas pelas quais naquela noite poderiam se deslocar outros automóveis dos funcionários do jardim, mas apenas o Skoda de Teresa Horakova foi registrado exatamente na região do rio e neste horário. Praticamente, seu automóvel tornou-se a única evidência direta ligando qualquer um dos funcionários ao local onde foram encontrados os restos de Alice. A imprensa novamente se conectou ativamente à cobertura da investigação. Os jornalistas rapidamente souberam da nova reviravolta e novamente começaram a supor que Teresa poderia ter motivo pessoal relacionado com antipatia ou conflito oculto dentro do jardim. Porém, a polícia se abstinha de comentários oficiais sobre este tema, para não criar falsa certeza na revelação dos motivos. Não obstante, os investigadores ainda não obtiveram resposta à questão principal. Se a versão de Teresa sobre o veterinário era mentira, então para que, exatamente naquela noite e neste horário, ela precisou estar perto do rio?
Resposta a esta pergunta ainda não havia, mas sua própria presença lá dava à investigação certeza de que o caminho para desvendar o caso tornou-se muito mais curto. Naquele momento, os investigadores não pronunciavam quaisquer acusações diretas, mas era óbvio que Teresa Orakova agora estava sob a atenção minuciosa dos órgãos policiais. A polícia decidiu conduzir mais um interrogatório, e enquanto isso, os investigadores continuavam verificando cuidadosamente todas as evidências para se aproximar da decifração do mistério do trágico desaparecimento de Alice. Na manhã de 27 de abril, a investigação do caso de Alice Novotná entrou em fase decisiva. A polícia concentrou todos os esforços no estudo detalhado do automóvel de Teresa Orakova, que foi apreendido e colocado em garagem especializada da polícia em Most. A atenção dos criminalistas imediatamente atraiu o forte cheiro de desinfetante vindo do porta-malas de seu Skoda Fabia branco. Os peritos prontamente começaram verificação do automóvel com uso de luminol, substância capaz de revelar rastros de sangue mesmo após limpeza cuidadosa e tratamento com meios químicos. Em poucos minutos, toda a superfície do compartimento de bagagem cobriu-se de manchas características de luminescência azulada, inequivocamente testemunhando presença de sangue, anteriormente removido com a ajuda de água sanitária. Teresa Orakova novamente foi chamada para interrogatório, onde os investigadores perguntaram diretamente sobre por que seu automóvel estava tão cuidadosamente limpo e tratado com química. A mulher continuou comportando-se absolutamente calma, como se tivesse se preparado antecipadamente para esta pergunta. Ela declarou que alguns dias antes do desaparecimento de Alice foi obrigada a levar seu cão velho para a eutanásia na clínica veterinária. Segundo ela, o sangue no porta-malas poderia pertencer exatamente ao cão, que no último momento supostamente se feriu. Os investigadores registraram os depoimentos de Teresa, mas não fizeram conclusões prematuras. Eles já não era a primeira vez que se deparavam com histórias inventadas dela, e entendiam que eram necessários fatos objetivos. As amostras de sangue foram imediatamente enviadas para a perícia de DNA, cujos resultados poderiam mudar completamente o curso da investigação. O prazo de espera da perícia constituía 48 horas. Enquanto isso, os investigadores obtiveram acesso à correspondência móvel entre Jana Sokupová e Teresa Orakova pelo período próximo ao desaparecimento de Alice. Entre numerosas mensagens, descobriu-se uma enviada por Jana a Teresa na noite de 12 de abril. Conseguimos. Está tudo limpo. A resposta de Teresa foi curta e inequívoca. Sim, está tudo feito. Esta mensagem imediatamente levantou suspeitas de que ambas as mulheres agiam coordenadamente e antecipadamente discutiram alguns detalhes que queriam esconder da polícia. Porém, a investigação ainda não divulgava esta informação publicamente, preservando vantagem perante os suspeitos. A versão de Teresa sobre o cão também foi cuidadosamente verificada. Os policiais novamente entraram em contato com aquela mesma clínica veterinária onde supostamente foi realizado o procedimento de eutanásia. O veterinário confirmou que Horakova realmente tinha cão velho, mas acrescentou que ela não aparecia na clínica pelo menos há alguns meses, e nenhum procedimento ou operação não foi realizada no animal. Assim, também esta versão mostrou-se inventada e rapidamente se fechou. O coletivo do jardim de infância neste momento já praticamente parou de se comunicar com ambas as educadoras. Todos os funcionários evitavam contatos com Teresa e Jana, e a atmosfera dentro da instituição tornou-se tão tensa que alguns começaram voluntariamente a sair de licença médica ou até mesmo se demitir para se distanciar do que estava acontecendo. Em 48 horas chegaram os resultados da perícia. A conclusão dos criminalistas foi inequívoca e incontestável. O sangue encontrado no porta-malas do Skoda Fabia pertencia a ser humano. O perfil genético confirmou que a amostra de sangue era feminina e pertencia à pessoa menor de idade. Os peritos praticamente não duvidavam que o sangue poderia pertencer a Alice Novotná. Porém, a conclusão oficial sobre isto ainda não era pronunciada na imprensa para não provocar pânico desnecessário e não empurrar os suspeitos à fuga. Agora, a investigação possuía evidência concreta que diretamente ligava Teresa Orakova ao evento trágico. Embora a própria Teresa continuasse negando participação e insistisse na inocência, seu status mudou para principal suspeita. Nisto, os investigadores ainda mantinham cautela nas declarações, publicamente evitando conclusões definitivas.
A presença de correspondência SMS entre Jana e Teresa ainda mais complicava a situação. Era óbvio que ambas as mulheres agiam em conjunto, mas seu plano geral e motivo ainda permaneciam fechados para o público amplo e mídia. Não obstante, para a polícia estava claro. Os eventos daquele dia tinham caráter previamente planejado, e nenhuma casualidade no desaparecimento de Alice houve. A investigação começou a preparar materiais para a apresentação oficial de acusações e emissão de mandados de prisão dos suspeitos. Mas até a decisão definitiva da questão, permaneciam detalhes que deviam ser unidos. Os pormenores destas ações a polícia cuidadosamente escondia, não deixando nem a menor chance aos suspeitos de prever o próximo passo da investigação. Ninguém duvidava que o final da investigação estava próximo. Porém, apenas os investigadores sabiam que por trás da calma externa e negação confiante de Teresa se escondia algo maior. E exatamente isso, logo daria resposta definitiva à questão principal desta tragédia. No início de maio, a investigação possuía base suficiente para completamente reconstituir a cadeia de eventos acontecidos no jardim de infância Slunečko, em 12 de abril de 2022. Os peritos judiciais e investigadores conduziram reconstrução complexa. Foram confrontadas todas as evidências encontradas. Rastros de sangue no porão do jardim de infância, rastros idênticos no porta-malas do automóvel de Teresa Orakova, gravações de câmeras que registraram seu carro perto do rio Bílina, endereço IP das cartas com ameaças através de Proton Mail levando diretamente ao jardim e, finalmente, a ligação telefônica registrada no chat coletivo dos funcionários do jardim. Exatamente o último fato ajudou a colocar ponto definitivo. A iniciadora da ligação com indicação de manter versão geral mostrou-se ser a educadora Jana Soukupová. Sob pressão das evidências coletadas, o quadro do ocorrido esclareceu-se definitivamente. Naquele dia, cerca de 11 horas, Alice Novotná brincava no pátio do jardim de infância. Por trágica confluência de circunstâncias, a educadora Jana Soukupová descuidadamente se virou. Tocou a barra metálica que caiu, atingindo Alice na região da cabeça. A queda mostrou-se fatal. Assustando-se com as consequências, Jana, não esperando ajuda médica, decidiu esconder o ocorrido. No mesmo dia, cerca de 22 horas, aconteceu conversa telefônica de Jana e Teresa que foi gravada por um dos operadores de comunicação por solicitação oficial da polícia. Na conversa soou frase clara e inequívoca de Jana: "Se aparecer, nos prenderão." Depois disto, ambas as educadoras decidiram conjuntamente se livrar dos restos e evidências. Os peritos reconstituíram precisamente as ações subsequentes. O corpo de Alice, pesando cerca de 14 quilos, foi colocado em saco preto, levado através da saída de serviço onde não havia câmeras de vigilância e carregado no porta-malas do Skoda Fábia pertencente a Teresa. A rota até o rio Bílina, constituindo 4 quilômetros e levando cerca de 8 minutos de viagem, coincidiu completamente com as gravações das câmeras de vigilância. Confirmação adicional tornaram-se as evidências materiais encontradas no porão. Jaqueta de Alice com rastros característicos de tinta, completamente coincidindo com a cerca do jardim. O porão, tratado com água sanitária, tornou-se ponto de partida de toda esta cadeia. Em 3 de maio de 2022, a polícia recebeu mandado oficial para a prisão das educadoras. Primeira foi detida, Jana Soukupová. À vista dos policiais, ela mudou bruscamente de expressão e tentou destruir seu telefone celular, jogando-o em chaleira com água fervendo. Porém, os operativos rapidamente extraíram o dispositivo e preservaram a correspondência como evidência material. Teresa Orakova foi detida em casa alguns minutos depois disto. A mulher comportou-se calmamente, silenciosamente cumpriu as exigências da polícia e não empreendeu tentativas de resistência. Na investigação, as mulheres mantiveram silêncio, recusaram-se a depoimentos confessionais e exigiram advogados. O caso foi transferido ao tribunal em 14 de setembro de 2022. A acusação qualificou as ações de Jana Soukupová como assassinato não intencional e tentativa de ocultação de crime, e Teresa Oraková como cúmplice na ocultação e favorecimento.
O processo judicial continuou até 22 de novembro de 2022. Pelos resultados da análise de todos os materiais coletados, evidências e depoimentos de testemunhas, o tribunal emitiu decisão definitiva. Jana Sokupová foi reconhecida culpada de assassinato não intencional e condenada a 10 anos de privação de liberdade. Teresa Horakova, reconhecida culpada de cumplicidade e ocultação de crime, recebeu 8 anos de prisão. Os materiais judiciais foram parcialmente classificados e a muitas questões a investigação não deu respostas. Oficialmente foi confirmado apenas que a versão com maníaco e suspeitas em relação a Petr Kovačič foram definitivamente refutadas e documentalmente fechadas. A última sessão terminou com um silêncio pesado. Os pais de Alice, Tomás e Kateřina Novotny nunca receberam resposta à única questão restante. Eles perguntaram às acusadas: Alice estava viva quando o carro saiu do jardim de infância? Resposta não seguiu. Os materiais relativos ao tempo exato da ocorrência da morte de Alice até hoje permanecem sob sigilo. Também foi classificada a verificação interna do Ministério da Educação da República Tcheca relativa à admissão dos funcionários do jardim ao trabalho com menores de idade. O caso de Alice Novotná permaneceu na história da cidade de Most como uma das tragédias mais sonoras e pesadas das últimas décadas. A decisão judicial tornou-se último ponto oficial neste caso, embora muitas circunstâncias que poderiam esclarecer os motivos das ações das educadoras, assim, permaneceram mistério fechado sob selo de estrita confidencialidade. A tragédia terminou com sentença, deixando após si silêncio no qual não restou lugar para palavras e explicações.